Meu nome é Luiz Chemin Guimarães, portanto, descendente de italiana e de português. Eu nasci no município de Rio Negro, no estado do Paraná, no dia 16 de fevereiro de 1939. Estou, assim, com 77 anos de idade. Todavia, a minha criação foi na cidade de Porto Amazonas, porque meu pai era farmacêutico e, ao mesmo tempo, também médico, porque atendia as pessoas doentes, feridas, e transferiu-se para Porto Amazonas. Eu estava com 4 anos e ali fiquei até os 21 anos. Foi uma infância muito feliz, muito prazerosa, porque às margens do Rio Iguaçu eu tive a felicidade de aprender natação naquele rio, que eu cruzava praticamente todos os dias a nado, e por isso me tornei um nadador muito bom, até fui campeão universitário posteriormente. E em Porto Amazonas a vida fluía com muita felicidade. Nós morávamos numa casa muito ampla, cheia de frutas, de árvores frutíferas, de muita hortaliça, muita verdura. Tínhamos, portanto, uma saúde muito boa em face da alimentação natural que a própria casa fornecia. Foram momentos de felicidade. Infelizmente, meu pai morreu muito cedo, com 46 anos de idade. Teve um colapso cardíaco e faleceu sobre a vítima sobre a doente que ele estava atendendo, numa fazenda, de infarto do miocárdio. Morreu com 46 anos de idade. Isso foi um abalo tremendo para a nossa família. Nos mudamos depois para Curitiba, onde eu comecei a minha vida de estudante. Eu já tinha terminado todo o curso primário e me aprofundei nos estudos no ginásio naquele tempo e depois no científico no Colégio Iguaçu. Foram anos de dificuldades, de muito trabalho, e posteriormente decidi estudar Direito. Fiz vestibular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e ali permaneci durante 5 anos. Nesse período eu trabalhava como auxiliar de contador no Serviço de Loteria do Estado do Paraná, que foi um emprego que um tio meu, Luiz Alves Guimarães, me conseguiu desde o início do governo Ney Braga. Foi por esse emprego que eu me mantive e ajudei a minha mãe e até um irmão meu que também já faleceu. Passado esse período de 5 anos do curso de Direito, eu fiz concurso para o Ministério Público do Estado do Paraná. E depois de muito estudo, mas muito estudo, porque é um concurso duríssimo, consegui ser aprovado. Entrei na instituição do Ministério Público, mas antes de fazer o concurso, eu já era promotor de justiça interino, o que significa dizer que era uma nomeação feita pelo Procurador-Geral de Justiça de então, de forma precária. Onde houvesse necessidade de promotores, ele tinha a incumbência legal de fazer uma nomeação provisória até que surgisse o primeiro concurso. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano na condição de promotor de justiça interino na comarca da Lapa, onde atuei e fiz vários júris. Então, aprovado no concurso, iniciei a carreira, indo para o interior, como é de praxe, como é normal, e ressalto que fiquei na comarca de Tomazina durante 1 ano, e é uma comarca extremamente pacífica, onde não há contendas, não há lides, e assim não tinha serviço para ser feito. Eu passava o dia no fórum, atendendo pessoas, à tarde ia jogar futebol e nadar no Rio das Cinzas, e à noite havia uma reunião na casa de um amigo meu, solteiro, que tinha uma bela fazenda quase que dentro da cidade de Tomazina, e os promotores e juízes da região compareciam quase todas as noites para jogar truco, fazer churrasco,
E eu, no início, me engajei nessa atividade, mas depois entendi que eu deveria aproveitar melhor o tempo e comecei a estudar até de madrugada, posto que eu pretendia fazer concurso para o magistério superior. Depois de um ano em Tomazina, eu falei com o procurador-geral de que eu estava muito ocioso lá. Ele me designou então para a comarca de Ponta Grossa. Em Ponta Grossa havia apenas 2 promotores, um que atendia a parte criminal e o outro que atendia o restante, a parte civil. E tocou a mim tocar a promotoria criminal. Ponta Grossa já era uma cidade grande e o volume de serviços lá era muito grande também. Eu trabalhava dia e noite nos processos criminais, fazendo júri, atuando de maneira muito dedicada ao serviço do Ministério Público naquela comarca. Gostei demais de Tomazina também, mas gostei demais de Ponta Grossa, que é uma cidade muito aprazível, fiz muitos amigos e me dei muito bem com todo o povo de Ponta Grossa. Ao fazer uma inspeção na comarca, o Procurador-Geral de Justiça de então, e que depois se tornou desembargador Ivan Ring, gostou muito do meu trabalho e resolveu me trazer para Curitiba. Mas, em Ponta Grossa, eu também tive o prazer de começar o meu magistério. Eu fiz não bem um concurso, mas um teste na Faculdade de Direito de Ponta Grossa e fui aprovado e lecionei naquela faculdade por 3 anos, a disciplina de Direito Penal. Fiz muitos amigos na faculdade, fui patrono de turma e foi realmente uma satisfação enorme ter passado pela cidade de Ponta Grossa. Vindo para Curitiba, eu fiquei alocado no gabinete do Procurador-Geral, como disse o procurador Ivan Ring, trabalhando na área criminal e fazendo júris aqui na capital. Eu participei aproximadamente de uns 80 a 90 júris e era uma atividade que eu gostava muito de realizar. No curso desses acontecimentos, eu fui convidado para assumir a direção da Penitenciária Central do Estado, que fica no município de Piraquara. Era e ainda é a maior penitenciária do estado do Paraná. Fiquei ali durante 4 anos. Foram 4 anos de sofrimento permanente, porque o ambiente carcerário, pela sua própria natureza, é muito nefasto. Infelizmente, essa é a verdade. Eu presenciei cerca de 13 homicídios dentro da penitenciária e passei por um momento de muita agrura, posto que numa rebelião que houve, eu acabei sendo sequestrado, eu e mais 2 funcionários, o chefe de segurança da penitenciária feminina e da penitenciária central do estado foram mortos a tiros na minha frente e fui sequestrado e fui levado até a divisa com o estado de São Paulo, onde a polícia de lá conseguiu deter todos os fugitivos e eu fui libertado. Foi uma experiência muito dramática e muito ruim que eu tive na minha vida. Depois de 4 anos naquele estabelecimento penal, eu voltei às atividades do Ministério Público. Até que se iniciou o governo de Ney Braga. E fui por ele convidado para ser diretor da Polícia Civil, cargo hoje denominado de delegado-geral. E foi uma experiência, ao contrário da penitenciária, muito gratificante. A Polícia Civil é uma instituição que merece todos os meus encômios e fui seu chefe durante 3 anos. Foram tempos de muita atividade, percorri o estado do Paraná várias vezes, fazendo inspeções, realizando visitas nas cadeias públicas e tive o prazer de fazer muitos amigos na Polícia Civil.
praticamente todos os delegados daquela época foram meus amigos e eu tenho muita saudade daquele tempo. Foi, como disse, uma experiência gratificante verdadeiramente. Gostei de ser policial civil. Terminada essa passagem pela Polícia Civil, voltei novamente às atividades do Ministério Público, já como procurador de Justiça. Fui promovido a esse cargo até muito cedo, fiz uma carreira muito rápida e, consequentemente, cheguei ao posto máximo da carreira na condição de procurador de Justiça. No início do governo Álvaro Dias, eu fui por ele convidado para assumir a superintendência do Instituto de Previdência do Estado, denominado de IP, hoje transformado na Paraná Previdência. Foi, olha, uma experiência que me deixou extremamente feliz. Foram poucos meses à frente do Instituto de Previdência do Estado, mas foi um serviço que eu gostei demais. Foi um serviço público que eu adorei. Eu que sempre atuara no combate à criminalidade, sempre na área criminal, de repente me vi cuidando de crianças e de idosos, de pessoas doentes, chefiando cerca de 500 médicos, 300 dentistas, enfermeiras. E me lembro de uma ocasião que houve uma atividade infantil para criancinhas de 3, 4 anos, e eu fui lá para ver as crianças e acabei sentando no chão com elas e passei o resto da tarde brincando. Então, foi muito estranho até, embora muito feliz eu estava, mas achei estranho porque dentro da criminalidade e de repente me vi cuidando de crianças. Então foi uma experiência muito, mas muito bonita que eu adorei. Adorei o Instituto de Previdência do Estado, que funcionava maravilhosamente bem. Foi uma pena o governo da época ter extinguido o IP e criado a Paraná Previdência. O IP devia ter continuidade, porque era um instituto modelar no Brasil. Os estados da federação vinham a Curitiba para copiar o modelo que nós tínhamos de previdência social no estado do Paraná. O governador Álvaro Dias entendeu que eu deveria ser secretário da Justiça e me nomeou secretário da Justiça. Fui secretário da Justiça durante mais ou menos um ano e voltei novamente a cuidar do sistema penitenciário. Felizmente, durante toda a minha passagem pela Secretaria da Justiça, não houve nenhuma rebelião, que me recorde, não houve também nenhum assassinato. Foi um tempo de calmaria nos presídios do Estado. O governador Álvaro Dias, a quem eu prezo e admiro muito, sou seu fã incondicional, sou admirador dele, sou seu eleitor permanente, me chamou um dia e disse que eu iria ser nomeado Procurador-Geral de Justiça. Naquele tempo, o chefe do Ministério Público era livremente nomeado pelo governador, que escolhia um integrante da categoria para o exercício daquele cargo. E eu aceitei com muito prazer, porque é a minha instituição, que eu adoro, que eu amo, e assim fui nomeado Procurador-Geral de Justiça. Quando entrou, já estava em vigor a Constituição de 88, que prevê que o Procurador-Geral do Ministério Público tem que ser eleito pela classe para depois ser nomeado pelo governador. Então eu fiquei um ano na condição de Procurador-Geral nomeado, fui o último a ser nomeado livremente pelo governador e ponderei a ele que eu ia pedir exoneração para me candidatar ao cargo. Ele relutou muito em aceitar essa minha posição, dizendo que ele ainda tinha mais ou menos 3 anos de governo
e era a certeza que eu permaneceria no cargo durante todo esse tempo. Eu disse a ele que eu não estava me sentindo à vontade, estava constrangido de ser um procurador-geral que não foi escolhido pela classe, e assim pedi exoneração. E me candidatei e fui eleito em primeiro lugar numa lista tríplice. O governador então nomeou-me novamente e eu fiquei como procurador-geral mais 2 anos. Foi um tempo de muito trabalho, percorri o estado do Paraná várias e várias vezes, em todos os rincões do estado, trabalhando em defesa da sociedade paranaense. Terminado esse tempo de 3 anos, voltei às atividades do Ministério Público, na função de procurador de justiça. Eu atuava perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e fizemos um trabalho muito bom, muito bonito na área criminal. Me lembro, apenas para mencionar um caso, de um réu que foi condenado na comarca de Araucária a 22 anos de reclusão por acusação de estupro seguido de morte. Era um processo muito volumoso, me veio às mãos e eu levei bastante tempo estudando esse processo porque dele brotavam dúvidas sobre a autoria do crime. E eu fiz dessa análise uma pontuação a favor e contra o réu. E cheguei à conclusão que tinha mais pontos pró-réu do que contra. Me lembro que eram 15 pontos absolvendo-o e 9 pontos condenando-o. Então, essa aritmética favorecia o réu e eu me manifestei pela sua absolvição. E a imprensa do Paraná inteira estava no julgamento, porque foi um caso de muita repercussão, e o réu foi absolvido pelo Tribunal de Alçada de então. Então são facetas da atividade do membro do Ministério Público em defesa sempre da sociedade. Mas, no meio dessa vida pública, eu havia me preparado, como disse no início, na comarca de Tomazina para fazer concurso para o magistério e me inscrevi num concurso para professor auxiliar de ensino na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E, curiosamente, havia apenas uma vaga no Departamento de Direito Penal, tanto para bacharel em Direito quanto para médico. Era uma vaga para professor de Direito Penal ou de Medicina Legal. E assim, curiosamente, eu concorri àquele concurso com 2 médicos. E até eu vi na galeria dos que por aqui passaram dando a sua entrevista, um deles. Infelizmente eu passei em primeiro lugar, fui nomeado e iniciei minha carreira do magistério aqui em Curitiba, dando continuidade àquela que eu havia iniciado em Ponta Grossa. Depois de algum tempo, tive que fazer concurso para professor assistente, novamente fiz e fui aprovado, e fiquei durante cerca de 37 anos na sala de aula. Foi um período de muita felicidade para mim, de conviver com a mocidade estudantil, e eu pegava uma turma por 3 anos. Direito Penal era uma disciplina de 3 anos no curso de Direito. Então pegava no 2º ano, 3º ano e 4º ano. Todas as turmas para quem eu lecionei, eu fui homenageado nas suas formaturas, como nome de turma, como paraninfo, como patrono, como homenageado especial. Então foi para mim muito honroso esse tipo de tratamento que o corpo discente da faculdade a mim dispensou. No trajeto da carreira do magistério, me surgiu a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em complementação a um curso que eu havia feito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no curso de especialização. Eu, o René Dotti, que também fez depoimento aqui, o Antônio Silveira, que também depôs aqui,
E fui para Milão, com toda a minha família, para fazer o curso de pós-graduação na Itália. Foi um período muito bom, extremamente bom. A Itália é um país maravilhoso, um país cujas cidades dão aulas de história, e foi um prazer ter permanecido lá por todo aquele tempo em que eu estudei. Voltei para Curitiba, apresentei meu relatório ao reitor, fui elogiado pela reitoria, pelo trabalho que fiz, que foi aprovado pelo Instituto de Direito Penal da Universidade de Milão. Então, em rápidas pinceladas, essa foi a minha vida profissional, que terminou com a minha aposentadoria no Ministério Público e também no magistério. Abri um escritório de advocacia, advoguei por cerca de 14 anos, praticamente de graça, atendendo o que me procurava. Raramente eu cobrava honorários. E depois resolvi encerrar também as atividades do magistério para me dedicar exclusivamente à minha família. Então, profissionalmente, em rápidas pinceladas, essa foi a minha trajetória na vida profissional. Eu sou casado com Maria Lúcia Renhe Guimarães, que conheci na Faculdade de Direito. Ela formou-se em 64, 2 anos antes de mim. Eu estou fazendo agora, em dezembro, 50 anos de formado, e ela já fez 50 anos há 2 anos atrás. Casamos e tivemos 4 filhos. O Rodrigo, o mais velho, que está com 46 anos, já é procurador de justiça. Também ingressou no Ministério Público, percorreu várias comarcas do interior e chegou a ser promovido procurador de justiça, e é também professor de Direito Processual Penal na Unicuritiba. Então é um filho que tem me dado grandes prazeres e muita satisfação. O segundo chama-se Rafael, é formado em jornalismo e é empresário, trabalha mais na área comercial. É um bom filho. A minha filha Fernanda, que é psicóloga, também excelente filha, e Luísa, que preferiu a área de saúde, é farmacêutica, acabou de fazer mestrado em biociência, e terminado o mestrado, já estava casada com um moço excelente, que é engenheiro civil e advogado, de excelente família, e resolveram ir embora para os Estados Unidos. Estão morando no estado da Flórida. Então, essa é a minha família, que também me deu 5 netos. A Bruna, que é a mais velha, é filha do Rodrigo. O Guilherme, também filho do Rodrigo. O Noah, filho do Rafael. Curiosamente, o Rafael é judeu. Ele tornou-se judeu e adora ser judeu, já morou em Israel várias vezes, é cidadão israelense, tem passaporte israelense, e casou-se com uma moça muito querida chamada Tula, com quem teve o Noah. Então ele está com 6 anos, e quando pergunto a ele o seu nome, ele diz: meu nome é Noah, um nome bíblico. É muito inteligente o piazinho. Depois tem a Ana Clara e o Davi. Essa é a minha família, que se originou dos meus avós italianos, Ângelo Chemin e Marta Chemin, que moravam em Porto Amazonas, e de meus avós paternos, Onestálio Alves Guimarães e Carolina Cunha Guimarães, que moravam na Lapa. O meu avô paterno era um homem de grande respeitabilidade naquela cidade, foi prefeito da Lapa por 9 anos, hoje tem rua com o nome dele, era um empresário muito próspero e um homem muito austero. Eu me lembro muito bem dele. Quando eu ia na sua chácara, na Lapa,
andar a cavalo, ele tinha sempre uma postura de rigidez. Mas era um homem bom, eu gostava dele. O meu avô Ângelo era quase que um santo, e a minha avó Marta me adorava. Ela era uma exímia cozinheira, e quando fazia o próprio macarrão, me chamava para tomar sopa, ela dizia. Então, foram avós queridos. E sobre meus pais, eu já disse algo, minha mãe era do lar, criou os filhos de forma muito carinhosa, era uma mãe querida, descendente de italianos, como também referi, tinha olhos verdes, era uma moça, uma mulher extremamente bonita, mas infelizmente, como meu pai, morreu cedo. Meu pai com 46 anos de idade e ela com 53. Essa é a vida, né? Sob o ponto de vista de vida recreativa, eu tenho a satisfação de ser sócio do Clube Curitibano, que frequento quase que diariamente. Tenho muitos amigos lá. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo por cerca de 7 anos e meio. Fui o mais longevo presidente do Conselho Deliberativo de toda a história do clube. E é um prazer frequentar o Clube Curitibano, onde às vezes pratico natação, frequento muito a Toca, que é um departamento de gastronomia. Os frequentadores são cozinheiros, e o Luiz Renato Ribas é também frequentador da Toca. Por isso que nós somos muito amigos. No curso da minha mocidade, no início do curso de Direito, eu fiz estágio no regimento do Bacaxiri, posto que eu tinha feito o CPUR, Centro de Preparação da Reserva, da Arma de Infantaria. Fizemos estágio também nos 3 batalhões de infantaria de Santa Catarina, em Joinville, Blumenau e Florianópolis, e depois fiquei 1 ano como segundo tenente no 20º Regimento de Infantaria no Bacaxiri. Foram 3 anos de serviço militar, o que me deu uma satisfação muito grande. O Exército Brasileiro é, para mim, uma das mais respeitáveis instituições que o Brasil tem. Foi uma honra e uma glória ter servido o Exército do Brasil. Sou até hoje guardador de objetos do Exército que me pertenciam. Tenho a espada de oficial até hoje e louvo e agradeço o que eu aprendi nas fileiras do Exército Brasileiro. Até a propósito, me lembro de uma foto que o Luiz Renato Ribas é possuidor dela, posto que a publicou uma ocasião, de eu, meu pai, Mário Alves Guimarães, e minha mãe, Lídia Chemin Guimarães, passeando pela Rua 15 e eu fardado de aluno do CPUR. Essa foto eu tenho até hoje também, e foi extremamente prazeroso saber que o Luiz Renato Ribas tinha essa foto e a publicou certa ocasião. Então foram momentos de grande felicidade que eu tive na vida militar, servindo a nossa pátria. No mundo esportivo, eu aprendi com o meu pai a gostar de futebol. Ele era aficionado por futebol. Não havia televisão naquele tempo, ele escutava os jogos pelo rádio e isso foi transmitido a mim, que também aprecio muito os esportes em geral. Fui nadador e gosto muito de futebol, porque ele me despertou para esse gosto. Assim como o meu pai, Mário, eu também sou torcedor do Clube Atlético Paranaense, desde menino. Porque eu morava na casa de amigos, que também eram de Porto Amazonas, na Rua Coronel Duncídio, 1947. Então, eu ia para o colégio de manhã,
No início da tarde eu fazia as lições e na tardezinha ia assistir os treinos do Atlético, entrando pelos fundos, que tinha um portão de madeira sempre aberto, e eu ficava debaixo daquele pinheiral maravilhoso que o campo do Atlético tinha, Joaquim Américo Guimarães. Por uma coincidência muito feliz, é o nome da rua onde eu moro. Eu moro na rua Joaquim Américo Guimarães, 272. E passei a vida toda sendo torcedor do Atlético. É um time de futebol que eu quero muito bem. E, curiosamente também, tenho que me repetir, foi através do futebol que aconteceu um fato extremamente interessante na vida do meu pai. Ele era farmacêutico, como eu referi, e participou de um concurso promovido pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que consistia em os concorrentes enviarem envelopes vazios de um comprimido para resfriado chamado café aspirina. Parece que esse era o nome. E ele se inscreveu e disse: eu vou ganhar esse prêmio, que consistia em uma viagem gratuita, tudo pago, para assistir a Copa do Mundo de 54 na Suíça. E o locutor da época, muito famoso, me foge o nome agora, César Ladeira. é o César Ladeira. E ele, no dia do sorteio, o Brasil inteiro colado no rádio, ouvindo a Rádio Nacional, realizou o sorteio e foi o meu pai o sorteado. Aliás, desculpe-me, foi um cidadão de Belo Horizonte o sorteado. Mas ao abrir o envelope, cuja exigência do concurso eram 5 cartuchos do comprimido, ele só enviara 3 ou 4 e foi desclassificado. Fazendo um novo sorteio, o meu pai foi o sorteado. E assim ele participou da Copa do Mundo na Suíça em 1954, e naquele tempo as coisas eram diferentes. Ele, por ser farmacêutico, muito habilidoso, não sei de que maneira, conseguiu viajar junto com a seleção, no mesmo avião. E aplicava injeções dos doentes, naqueles que precisavam de algum tipo de atendimento. E participou de toda a Copa do Mundo, sempre junto com a seleção. Então foi uma história relembrada num livro extraordinário que o Luiz Renato Ribas fez, e que trouxe ao conhecimento do público esse fato. Depois, o escritor, o articulista da Gazeta do Povo, também fez referência a esse episódio, e ele se tornou, então, muito público. Eu agradeço, portanto, a esta casa por tudo que já foi feito em relação ao nome do meu pai, e agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada de aqui comparecer para contribuir, ainda que modestamente, com as lembranças do Paraná. Muito obrigado.